Então, se você não tem nada da vida de Jesus que seja real, não tem importância. Tem importância para quem? Para aqueles que acreditam, né? A gente tem o nosso amigo acredita que Jesus nasceu de uma virgem, que andou sobre as águas, ressuscitou, vai voltar sobre as nuvens. Então tem pessoas que acreditam nessa historinha. Agora, pensa comigo. Se nem a passagem do julgamento e crucificação são reais, ou seja, não sobra nada desse personagem. Só que as profecias são reais, porque elas aconteceram, estão em Joséfo. A gente sabe que as profecias de Jesus realmente aconteceram. E isso que é interessante, veja aqui. A vida real de Jesus ali, o presente. Veja que o presente, que o narrador tá escrevendo ali a vida de Jesus, o presente dele é ficção. Só que o futuro, o que Jesus está profetizando para 40 anos, aquilo acontece. Veja que a única evidência que a gente tem de uma coisa real são as profecias de Jesus. Porque a gente vai encontrar isso em Guerra dos Judeus. Aí depois o que você tem? Você tem os pais da igreja, como Orígenes, Eusébio, Paulo Orósio, dizendo, olha, as profecias de Jesus foram cumpridas pelos flavianos. Quem surgiu sobre as nuvens durante a Guerra Judaica? Jesus e seu pai ou os imperadores Vespasiano e Tito Flávio? Quem surgiu, esquece o era aqui, quem surgiu sobre as nuvens durante a Guerra Judaica? Jesus e seu pai ou os imperadores Vespasiano e Tito? Digam para mim, pessoal. Durante a Guerra de 70, quem é que surge sobre as nuvens? Veja que isso aí no preterismo você tem os autores vão usar muito isso aí, dizendo que Jesus veio sobre as nuvens. Inclusive, a gente tem o próprio nosso amigo aí, que de vez em quando está aqui no canal, ele diz que Jesus veio em espírito sobre as nuvens. Né? A espada era espiritual, os cavaleiros que vêm atrás de Jesus são tudo espiritual, todos eles vêm na Guerra de 70, tudo espiritual. Ó, o Boris aí, boa noite. Ó, o Miguel está dizendo que são os flavianos. Imperador Tito. Não, depois das coisas que eu já ouvi aí o pessoal falando, isso aqui não é difícil, não. Né? Vespasiano e Tito. Olha lá, ó, Brandes. Ninguém surgiu, essa profecia não se cumpriu de ver sobre as nuvens. Ó, grave bem que o que o Abrantes está dizendo. Ó, ninguém surgiu, essa profecia não se cumpriu de ver sobre as nuvens. Por que o Abrantes está dizendo isso? Porque o Abrantes acredita que Jesus vai voltar sobre as nuvens ainda. O Abrantes acredita que Jesus vai voltar sobre as nuvens ainda. Então veja, Mateus 24:30 diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, nos vídeos que eu já fiz aqui para vocês, então, quando ele está dizendo, nessa mesma sequência de Jesus, que ele está falando sobre a Guerra de 70, que Jerusalém seria destruída, iriam ser perseguidos, nesse instante, Jesus fala que eles verão o Filho do Homem. Aí eu pergunto para Abrantes, para vocês, Jesus mentiu então? Abrantes, você está dizendo que Jesus é mentiroso, ele está dizendo que o Filho do Homem viria durante a Guerra de 70. Porque tudo, se você pega, quando você pega ali os textos de Marcos, Mateus e Lucas, ele começa falando da destruição do templo, que os judeus vão ser perseguidos em todo lugar, e ele fala, nesse momento, dessa perseguição, dessa guerra, ele diz que as pessoas vão ver Jesus e seu pai vindo nas nuvens. Jesus mentiu, então?
Ó, ele está dizendo que a guerra não é o fim ainda. Mas Jesus falou que naquele momento ali ele viria sobre as nuvens. O Filho do Homem viria sobre as nuvens. Ele não está dizendo que isso aqui é uma coisa lá para frente, não. Ele está dizendo que naquele momento daquela guerra, tudo que está acontecendo ali, as pessoas viriam o Filho do Homem. Então o Abrantes está dizendo que Jesus é mentiroso. Oh, meu Deus! Que beleza! Exatamente, Denis. Que tipo de profeta é esse Jesus cujas profecias não se cumprem? Isso a gente vai encontrar aí nos preteristas parciais, né? Que eles dizem, olha, isso aqui aconteceu na Guerra de 70, mas a volta de Jesus, não, Jesus não veio em 70. Aí eles vão jogar para o futuro. Mas tem outros que são preteristas totais, que nem o nosso amigo Claudemir, ele vai dizer, não, Jesus veio espiritualmente, com espada espiritual, cavalo espiritual. Então a gente tem essa controvérsia. Então, para o Abrantes, Jesus mentiu. Para o Claudemir, que é um preterista completo, Jesus não mentiu em nenhum momento. Ele realmente veio em espírito. Vamos ver aqui mais. Então veja que nós temos aqui Mateus fazendo essa profecia, que o Filho do Homem viria em 70. Aí, veja esse cara aqui, por exemplo, esse aqui é um preterista. O Edward Stevens, ele vai dizer, ele é presidente da Associação Internacional de Preterista, tá? Full preterist. Ele vai dizer o seguinte, ó. Ele voltou em nuvens de julgamento exatamente como disse que faria. Olha aqui, Abrantes. Você não quer um estudioso? Esse cara é um estudioso. Inclusive, tem um livro dele. Esse cara aqui escreveu um livro, Abrantes, diferente da minha pessoa. Esse cara tem um livro publicado. E ele vai dizer o seguinte, ó. Ele, Jesus, voltou em nuvens de julgamento. Então, para você só serve pessoas que escreveram um livro, então você vai refutar. É muito fácil você pegar e refutar o Francis Careca aqui, que não tem diploma. Pegue Edward Stevens aqui e refute ele. Ele está dizendo que Jesus veio nas nuvens, ó. E assim como os profetas do Antigo Testamento sempre falavam da visitação de Deus, cavalgando uma nuvem veloz em julgamento sobre os inimigos do seu povo. Aqueles que entenderam a questão do reino de Deus perceberam a presença de Deus naqueles eventos de 70 Abrantes. Todos os judeus perceberam a presença de Deus nos eventos 70 Abrantes. Jesus voltando aqui, ele está dizendo, Jesus vindo sobre as nuvens, Edward Stevens, para julgar os inimigos, os judeus impenitentes e vindicar os judeus cristãos. Abrantes. Então, prepara aí já amanhã, Abrantes. Já faz um vídeo aí refutando esse... Acha aí o livro dele, esse... Stevens aí faz um vídeo refutando ele. Não adianta você colocar refutando a multiversal, react a multiversal. Não. Faz um react, que é o nome dele aqui, ó. Edward Stevens. Coloca react contra Edward Stevens, que alegou que Jesus veio nas nuvens 70. Abrantes. React Edward Stevens. Esquece multiversal, esquece. Tira a multiversal flaviana da boca, Abrantes. Para com isso. Faz um react contra esse cara aqui. Tá? Ele está contra você. Mas que bobagem. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Então veja que esse cara diz que Jesus voltou em 70. Aí a gente tem Joséfo. O que Joséfo está falando, Francis? Esse picareta. Ele está dizendo o seguinte... Apareceu isso aqui em 68, 69. Isso aqui é antes de Vespasiano e Tito chegarem lá em Jerusalém, na Judéia. Tito, pensa o seguinte, Tito e Vespasiano estão chegando na Judéia. O que Flávio Joséfo escreve sobre essa vinda deles? Ele diz assim, apareceu um fenômeno prodigioso e incrível. Suponho que o relato dele pareça ser uma fábula, ou seja, parece ser uma mentira. Se não fosse relacionado por aqueles que o viam. Quem é que viu, Joséfo? E não foram os eventos que se seguiram de uma natureza tão considerável a ponto de merecer tais sinais. Pois antes do pôr do sol, carruagens e tropa de soldados em suas armaduras eram vistos correndo entre as nuvens.
entre as nuvens, e cercando as cidades. Mas, Francis, só Joséfo escreveu sobre isso, de Vespasiano e Tito. Mas, Francis, ele não está falando que Vespasiano e Tito estão vindo sobre as nuvens. Pessoal, o leitor do século I, que leu Joséfo, ele sabe que é Tito e Vespasiano aqui, porque são eles que estão vindo para a Judéia para destruir. Então, quando Joséfo está dizendo isso aqui, ele não está falando de Jesus, ele não está falando espiritual. Está vendo o que ele diz aqui? Ó? As pessoas viram. Deixa eu fazer aqui. Ó. As pessoas viram, eles com os olhos, carruagens e tropas sobre as nuvens. Francis, mas esse Joséfo tá maluco. De onde ele tirou isso? Pois é. Da onde ele tirou isso, né? Aí logo na mesma época você tem Jesus predizendo que viria o Filho do Homem sobre as nuvens com seu pai. Na mesma época que Joséfo está escrevendo que as pessoas viram exército vindo sobre as nuvens. Ah, é coincidência, Francis. É coincidência. Joséfo nem sabia dessa história, Francis. Ele está focado em outra coisa. Joséfo está no Palácio dos Flavianos, onde tem lá todo o material dele lá. Marcos está escrevendo em Roma e Joséfo e os Flavianos não sabem que Marcos está escrevendo em Roma. Beleza, show de bola. Mas vamos ver se tem mais alguém que corrobora com Joséfo, além de você, seu careca? Tem. Então, veja que Marcos diz aqui, ó. Os sacerdotes perguntam para ele, você é o Cristo, filho de Deus, bendito? E Jesus disse, eu sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens. Veja que aqui ele poderia dizer assim, eu sou o Filho de Deus. E você me verá, você vai me ver, eu, Jesus, eu sou o Filho de Deus, mas você vai me ver lá sobre as nuvens em 70. Não, ele não diz isso. Ele diz, eu sou o Filho de Deus, mas vocês verão o Filho de Homem vindo à direita do poder, ou seja, de Deus. Caramba, Francis, mas Joséfo está dizendo que são o pai Vespasiano e Tito, o filho, que estão vindo sobre as nuvens. E Marcos está dizendo que o pai e o filho vêm sobre as nuvens 70 também. É isso mesmo. Piribicando rablaçai, jetcessio graciasácia sussahaya.